Olá, boa noite, doutor Luciano, boa noite, Heráclito, meu aluno do treinamento, doutor Carlos, Delmaia, vamos chegando, pessoal, boa noite, Lilian, boa noite, Márcia, boa noite, doutor Fernando, já está por aqui, hoje o meu companheiro de debate, Ricardo. O Alisson, boa noite, pessoal, boa noite. Bom feriado aí para todo mundo em casa, descansando. Maravilha, comparecendo aqui para a gente poder estar discutindo novamente vários temas relevantes para a advocacia trabalhista, em um contexto muito especial, muito particular e peculiar que estamos vivendo, questão do lockdown em todo o país, praticamente, em todo o território nacional, em alguns estados, né? Um isolamento mais rígido, outros estados um isolamento menos rígido, mas que está impactando aí a advocacia trabalhista de várias formas, tanto, né, da forma técnica como também de forma de gestão administrativa. A gente está vivenciando realmente um desafio. Boa noite, doutor Ferrer, muito obrigada por estar aqui conosco. Doutor Fernando, mais uma vez, participando dos nossos debates, colaborando sempre para a qualificação de todos aqueles que nos seguem. Agradeço demais. Tudo bom, doutor Fernando? Boa noite, doutora Daniela. É um prazer e uma satisfação enorme estarmos aqui nesse feriado de Tiradentes. Agradecer a participação de todos. Para a gente é uma honra muito grande participar aqui desse bate-papo aqui com Vossa Excelência. Maravilha, o pessoal está entrando, doutor Fernando. Vamos dar aí um tempinho para o pessoal chegar, se ambientar, para a gente dar início, né, aos trabalhos dessa noite. O tema hoje é como advogar durante a pandemia. O que era extraordinário, né, doutor Fernando? Parece que está virando ordinário. Como advogar durante a... Parece que a gente está aí vivenciando o anormal de forma normal. O que é, de certa forma, preocupante por um lado, mas, por outro lado, temos aprendido muito, né, enquanto profissionais e operadores do direito, doutor Fernando. Sem sombra de dúvida, doutora. Eu acredito que nós estamos vivendo não anormal, nós estamos vivendo um novo normal, e um novo normal que, no nosso humilde sentir, ele estava caminhando para isso. Apenas a pandemia deu uma celeridade. Nós hoje advogamos numa advocacia sem fronteiras. Hoje a carta precatória, rogatória, acabou a finalidade dela. Então hoje a gente faz a audiência e atende o cliente em qualquer lugar que nós estivermos no nosso país e além fronteiras. Há 10, 15 anos atrás, a gente tinha, hoje mesmo, recebemos um contato de uma pessoa, que nós estamos com uma vaga para o estágio, e uma pessoa se predispondo a fazer a questão do boy, do office. E eu disse, olha, eu nunca utilizei estagiário para isso. Eu sei que muitos advogados faziam. Mas é uma das funções que há muito tempo nós não temos mais no escritório. Nós temos um terceirizado hoje que raramente faz alguma entrega, porque os documentos são todos digitais. Hoje os pagamentos ainda estão mais fáceis pelo Pix. Né? O protocolo de petição, que a gente participava ali do protocolo, que não era nem na época da doutora ainda, eu acho que a doutora ainda estava nascendo, a gente ficava numa fila ali no Fórum Altran Nunes, pela manhã, e era assim, eu sinto os muito carimbos, falta, né? Carimbos, página a página. Eu sinto muito falta, a falta que eu sinto nesse novo normal, que eu não chamo de anormal, esse novo normal é exatamente desse contato, a própria distribuição, o saudoso Zé Augusto Rosário, que era diretor da distribuição, nos atualizávamos ali cedinho sobre todos os pormenores, as picuinhas, as coisas da justiça que tem em toda a repartição pública. Isso faz muita falta.
Isso faz muita falta. Nós estamos vivendo um novo normal que, infelizmente, eu espero que a pandemia passe logo para a gente não fazer tanto distanciamento, que eu estou com saudade de fazer audiência com a doutora Navara, com a parte, ver os Joia. colegas, advogados e Conversar, advogadas. tomar um cafezinho, né? É muito gostoso. Isso é muito importante para o nosso viver. E nós temos hoje no Brasil mais de 1.300.000 advogados. Né? Aqui nós vamos estar num bate-papo, nós não temos aqui a receita do bolo, né? Obviamente, Sim. ninguém tem essa receita. Agora a gente tem, principalmente com os colegas que estão ainda aí no estágio, que estão terminando a faculdade, uma decisão, a gente tem um compromisso, como a doutora tem feito muito bem, Sim, de qualificar, né? os cursos, a qualificação. Então, é importante nós termos em mente isso. Né? Hoje mesmo, à tarde, infelizmente, estava vendo aqui nos grupos, nós participamos de muitos grupos de advogados, um certo advogado em Brasília, fazendo o título de, desculpe o termo, mas está lá no Instagram dele, advogado foda. E faz um curso agora de 3 dias de curso, ensinando como um advogado vai ganhar 30 mil reais mês. Ou seja, Uma promessa, né? nós colocamos em xeque até se ele é realmente um advogado. Porque se ele é advogado foda, como ele diz, nem esse curso ele estaria fazendo. Sim, Né? Então está sim. prometendo aquilo que não tem, enganando os colegas advogados que estão iniciando Criando a a carreira. ilusão de que é fácil, isso é um perigo, né? De que é fácil. E a gente sabe que quem trabalha corretamente é difícil, o caminho é árduo para todo mundo, a gente constrói dia a dia esse caminho, né, doutor Fernando? Tem vários caminhos que a gente pode trilhar e o caminho da advocacia séria e responsável é um caminho árduo, mas é um caminho glorioso, é um caminho que vai se construindo a cada dia, mas não há, ilusão e não há promessas, né? Não pode haver promessas vazias, que a gente sabe que não acontece isso. As coisas não são assim. Em carreira nenhuma, na verdade. Eu resumia ao colega recém-formado ou que vai se formar em breve a 3 palavras: a especialização, a Sim. capacitação, certo? E a ética. Então, Ah, fazendo tudo isso, isso vai dar certo. Uma palavra-chave em todas elas: a parceria. Uma coisa que realmente eu me penitencio, que eu não fiz, essas parcerias no início da carreira. Eu sofri bastante, eu aluguei escritório, eu abria a porta, eu fechava, era a época do fax ainda, depois veio a internet discada, que era aquele horror para você participar da internet. A gente atendia, a gente fazia petição até a noite, a gente ia por fora, e a gente não fazia as parcerias. Então, o que eu indico hoje aos colegas advogados, nessa advocacia sem fronteira, né, na advocacia hoje, que você não precisa ter um bom escritório. Essa semana passada mesmo eu me vi 3 vezes, essa semana já, aliás, na semana passada não, nós estamos na quarta-feira, essa semana já me vi 3 vezes atendendo o cliente como eu estou agora, falando com a senhora. Eu até tirei umas fotos, perfeito. postei no Instagram, disse, meu Deus, né? O cliente está aqui na minha frente através de um equipamento tecnológico. Então, hoje você nem precisa ter esse espaço físico. O que você precisa ter é a especialização, a capacitação e as parcerias. E com o tempo, você monta o seu bom escritório, você tem a sua área, mas o início, né, tirar em mente de fazer logo um escritório, tem De muitos que grandeza, né? tem Pensar em recursos próprios, grandeza. tem a família, tem a estrutura familiar, mas a grande maioria não tem. Né? Agora, exemplo mesmo da vaga de estágio que a gente colocou no site da Ordem, a quantidade de De e-mails recebidos, né? de recebidos, a coisa é assim, inacreditável em todas as partes das cidades. Então, inclusive, chama até a atenção, porque tem pessoas mandando para o estágio, pessoas formadas. Já Então, se formada. está procurando na área trabalhista, sem falsa modéstia, se está procurando a trabalhista e procurando o estágio formado, é melhor se capacitar. Porque um e-mail desse, eu acredito que até alguns já estejam participando, eu deletei. Porque não tem é coisa sentido, básica do né? direito do trabalho, não tem sentido. Então, o que falta realmente é essa especialização. Aqui o Brito já está perguntando, será que essa pandemia é para sempre? Não, vamos torcer que não, né, doutor Brito? Porque em questões de saúde a gente quer que isso acabe logo, a gente quer que a gente possa voltar às rotinas diárias,
mas a gente vai ficar aí com uma bagagem, um aprendizado durante esse período que não vai mudar, que a gente vai realmente, acredito eu, conviver com novas dinâmicas de trabalho e aperfeiçoá-las. Um E, advogado. e Desculpa. aí, doutor Fernando, vou dar início aqui, né, ao nosso conteúdo de hoje. Hoje, o nosso bate-papo, né, já, né, sejam bem-vindos, né, o pessoal que chegou aí depois, é como advogar durante a pandemia. E quero contextualizar aqui, né, algumas questões técnicas a respeito, pessoal, desse novo lockdown, né? Qual é a realidade que a gente está vivendo atualmente no país? Nós estamos, né, em vários estados, né, nesse estado aí novamente de lockdown ou isolamento social rígido. E já para a resposta, né, como advogado durante a pandemia, a gente está, né, estão advogando, estamos trabalhando de dentro de casa, de dentro de ambientes privados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, que eu quero abordar com vocês hoje à noite é o seguinte: ano passado, quando nós vivenciamos essa questão do isolamento, essa questão do lockdown, nós tivemos legislação, a chamada legislação emergencial do trabalho, onde nós tratamos contratualmente de redução de jornada de trabalho, de suspensão, né, do contrato de trabalho, onde algumas pessoas foram colocadas no teletrabalho, onde outros tiveram a redução de jornada acompanhada da redução salarial, passaram a receber benefício emergencial, vários tiveram um contrato aí suspenso, e aí passaram a receber o benefício emergencial em substituição à remuneração, voltando posteriormente a trabalhar. Só que agora nós estamos vivendo uma situação de lockdown, uma situação de isolamento, onde não há benefício emergencial. E isso chama a nossa atenção, por quê? Porque vários estabelecimentos, né, estão fechados, os empregados foram novamente mandados para casa, e aqueles que não conseguem ou não têm condição de se adaptar ao teletrabalho, não têm condição de continuar trabalhando no teletrabalho, estão em casa sem resguardo de benefício emergencial e fica sempre aquela discussão. E a remuneração? Quem é que vai pagar? Esse empregado foi para casa, ele não está numa condição de redução de jornada, ele não está numa condição de suspensão contratual, não há nenhum acordo nesse sentido, nesse aspecto, não tem mais benefício aí emergencial, a gente sabe que isso poderia ter sido postulado até 31 de dezembro, final do ano passado, de quem é a responsabilidade quanto à subsistência desse trabalhador em novo período aí de lockdown. Volta, me parece, doutor Fernando, que volta aí aquela discussão acerca do risco econômico, né? Ou seja, a gente sabe que dentre os conceitos, dentre os caracteres do empregador está o risco da atividade econômica. E aí fica muito pertinente nesse momento, diante de um novo lockdown, sem resguardo, né, governamental, sem assistência governamental. Será que o empregador ele pode ser compelido a pagar essa remuneração do empregado? Será que já estando numa condição econômica difícil, ele ainda terá que arcar, vai ter que arcar com o risco, né, de sua atividade? Se a gente for trabalhar conceitos, é fácil responder que sim, mas a gente vive uma realidade aí econômica completamente adversa. E aí é onde surge também muitos questionamentos nesse sentido, em relação, né, à advocacia trabalhista, porque tem muito empregado questionando isso aí, meu salário, quem é que vai pagar? Eu vou ficar aqui, nós já vamos para mais de um mês em casa novamente de lockdown no Ceará em algumas atividades econômicas. Quem vai pagar esse salário? E aí aquece de novo o mercado de trabalho, aquece de novo a demanda para a advocacia trabalhista, clamando aí para uma solução e, obviamente, impactando na atuação desse advogado. Então, eu acho assim, resolver pelo risco econômico
pelo risco da atividade econômica, resolver pela ótica do empregador, né, do que vem a ser o empregador, conforme a CLT, a gente consegue resolver. E aí é fácil a gente estar defendendo que é o empregador que deve arcar com esse período aí em que o empregado não está trabalhando, mas é sem dúvida um período de suspensão contratual. Impor o ônus a mais para o empregador, fazendo com que a própria atividade econômica possa desaparecer. Será que não é um risco, um prejuízo social muito maior? Então, são interesses que a gente tem que equilibrar nesse momento, mas que está gerando demanda, né, doutor Fernando? Está gerando demanda, está gerando trabalho para o advogado trabalhista e, em especial, pessoal, as rescisões. Nesse novo período de lockdown, vai voltar, vai ser demitido por força maior, é uma rescisão contratual sem justa causa, é uma rescisão contratual por força maior, porque não tem mais o negócio da garantia provisória de emprego. Teve lá, nos contratos regulamentados, por meio da Lei 14.020 de 2020, mas para esse novo lockdown, não tem garantia provisória de emprego. E estão aparecendo várias demandas trabalhistas nesse aspecto, os advogados nesse aspecto, os advogados também já estão trabalhando dos ambientes privados, já estão meio que se acostumando a isso, né, doutor Fernando? E se adaptando com essa questão, né, do atendimento, com a questão da resposta, por esse meio, né, virtual aí, por esse meio, mas com o mercado aquecido nesse momento, novamente, por força desses novos lockdowns, desses novos isolamentos rígidos, que não tem resposta legal. Eu não tenho mais, no caso aí, recurso, né, do governo federal para suportar esses novos períodos de isolamento. Como é que a advocacia tem se comportado em relação a isso, doutor Fernando? Pronto, professora, a senhora falou uma questão muito importante, que é a questão da demanda. Né? Está claro que dentro de uma pandemia, agora, felizmente, a advocacia está realmente como uma atividade essencial à justiça. A justiça, principalmente a nossa justiça, a justiça que eu tenho o primor, o amor de advogar, que é a justiça trabalhista, essa tem dado uma resposta positiva, célere diante da situação em que nós vivemos. A senhora falou muito, esse exemplo todo que a senhora falou, sintetizar no exemplo claro que eu tive hoje. Pronto, doutor Fernando, deixa eu só fazer uma parte. Esse empregado que está em casa, sem receber benefício emergencial do governo, sem receber remuneração, como é que ele tem acesso ao advogado? Está tudo fechado, não tem atendimento presencial. Qual o ponto de partida para ele dizer como é que eu vou buscar os meus direitos? Porque antes ele ia lá no fórum e, em último caso, por meio do juiz postulante, chegava lá, pegava informação no balcão, fazia uma reclamação verbal, mas hoje, como é o acesso desse empregado, né, no caso, que tem essa demanda resistida, precisando do advogado, como é que ele encontra esse profissional? Bom, como eu estava dizendo, a demanda, a atividade essencial da advocacia é fundamental, não só na área trabalhista, os alimentos, mas na parte imobiliária, a redução dos aluguéis, né, na parte de saúde, um liminar para o atendimento de urgência. Então, isso está claro. Né? No jus postulante, é importante essa questão da demanda, porque o advogado tem que ter em mente, quando ele está se formando, ele tem um crescimento linear, que é aquela ação que ele entra, com 3, 4, 5 anos ele vai ter o resultado, vai ter os honorários ali que ele vai receber do cliente, estou falando na seara trabalhista. Esse crescimento linear ele não pode esperar por ele tem que ter um crescimento exponencial, ele tem que se postar com conhecimento de causa, essa lacuna que a senhora falou agora, com conhecimento de causa, para poder prospectar o seu negócio, não só com um único cliente esperando o resultado de 3, 4, 5 anos ou até mais, mas com toda a atividade. Então, infelizmente, o Tribunal Regional do Trabalho, discordo da data máxima vênia, mas está na lei o jus postulante, ou seja, para quem não sabe, o próprio reclamante postular ser um advogado. Quando o desembargador Parente, doutor Parente, assumiu a presidência do tribunal, no nosso humilde entender, um dos grandes atos que ele teve foi acabar com esse jus postulante,
porque ele tirou aquele atendimento que tinha ali no balcão. E essa semana passada, nós nos deparamos com uma senhora que a filha preocupada porque uma audiência ia ocorrer, já vai ocorrer, e ela sem saber o que fazer. Ou então, é importante esse crescimento exponencial dentro do atendimento. A senhora disse o exemplo agora, patente o exemplo de hoje. Hoje, dia de Tiradentes, uma cliente nossa tem uma loja, que todo o comércio estava aberto, hoje nós estivemos no Shopping Rio Mar, estava lotado, e recebeu a mensagem de uma funcionária já querendo saber, porque está realmente os dias feriados que forem abrir uma reposição salarial, inclusive essa reposição salarial, na maioria das vezes, é porque o sindicato quer fazer uma arrecadação, porque acabou aquela contribuição impositiva, né? Então, já cobrando, como é que a pessoa pode, né? Eu, como advogado, durante essa pandemia, diversas pessoas que eu atendi, eu fiz com que elas desistissem da demanda. Porque elas vão voltar para mim, porque elas tiveram conscientização. Como é que um empregado... Isso é advogar com responsabilidade. Pois é, como é que um advogado hoje, uma pessoa, vai orientar uma pessoa a entrar com a denúncia no Superintendência Nacional do Trabalho e Emprego, no Ministério Público, até mesmo com uma ação, por conta de um dinheiro de dentro de um feriado que a pessoa, felizmente, por exemplo, os sindicatos comerciais botou um aditivo, um mês foi férias antecipadas, mas a grande maioria não colocou. Todo mundo ficou colocando como férias antecipadas sem respaldo legal, sem qualquer respaldo legal. Mas já passou esses 30 dias. Isso. Aí vem um dia como hoje, feriado, a pessoa, em vez de se preocupar com o seu bem maior, que é o seu emprego, vai se preocupar com picuinhas. Então, isso é o papel fundamental do advogado, a fazer a orientação, como a senhora explanou muito bem, dentro dessa lacuna que nós temos hoje, dentro da legislação trabalhista que nós temos hoje, dentro do que nós estamos vivendo hoje, o advogado tem que ter um crescimento exponencial orientando muito bem o cliente. Aí eu lhe respondo como é que isso está sendo feito. Está sendo feito, por exemplo, da forma como nós estamos fazendo agora. E assim, né, doutor Fernando, só uma parte. A gente, nesses períodos de pandemia, todos os operadores do direito, né, o que puderem fazer para manter o posto de trabalho, eu acho que as ações devem ser nesse sentido. O que puder ser feito para manter os postos de trabalho, porque mantendo o posto de trabalho, você garante a remuneração, você garante os efeitos previdenciários, você garante a inserção social desse empregado e garante também vários outros benefícios, né, acessórios, como um vale alimentação, como plano de saúde. Então, nesse momento, o que puder ser feito, acredito eu, para manter os postos de trabalho, esse deve ser o intuito de todos aqueles que operam com o direito do trabalho, tanto na visão do magistrado, como na visão do advogado, como na visão do Ministério Público do Trabalho. Porque piorar a situação, colocando essa pessoa numa situação de desemprego, num contexto que a gente sabe que não tem novos postos de trabalho, só vai, no caso, contribuir aí para mais pobreza, só vai contribuir, né, para que a pessoa fique marginalizada. Então, eu acho que as ações devem ser nesse sentido mesmo, de manter os postos de trabalho. Requer, sim, requer um viés, um olhar muito social para o empreendedor, para a empresa, requer a ponderação entre os interesses, e aí a gente pode estar caminhando para uma compensação de jornada, para um banco de horas em benefício do empregador. Existem medidas aí alternativas, mas o empregado que se sente prejudicado fica até, digamos assim, distante do profissional, do advogado, da advocacia, porque não sabe, né, onde procurar, onde é que eu vou procurar. Muitos, às vezes, iam ali para a Justiça do Trabalho, a gente sabe, isso não é novidade, para a calçada atrás de um advogado. Então, a pandemia também mudou isso aí, onde é que eu encontro o advogado, que eu acho que é isso aí que o doutor Fernando vai falar agora, como é, né, como é que é o acesso a essa prestação de serviços do advogado, enquanto, né, atuante, enquanto profissional essencial à justiça. Doutor Fernando. Aí é exatamente a palavra-chave inovação, né? O que é que todo escritório tem que fazer, todo advogado início de carreira tem que fazer, tem que inovar. Hoje, a pessoa mais simples que seja,
ela tem um WhatsApp, ela tem um celular. Nós estamos fazendo vários atendimentos. Eu tenho feito atendimento presencial, com maior tranquilidade, com os protocolos de higiene, de álcool, enfim. Mas tenho feito muitos atendimentos virtuais. E, felizmente, como eu acho que eu disse aqui da vez passada, nós temos uma coisinha chamada, um mecanismozinho chamado PJE. Se nós não tivéssemos na Justiça do Trabalho o PJE, nós realmente teríamos estagnado, teríamos parado todo o procedimento. Mas, felizmente, desde 2010, o Ceará foi pioneiro na vara de Calcaia, com o ministro, hoje ministro Cláudio Brandão, com o implemento do projeto do processo judicial eletrônico, PJE, e aí, com toda a tecnologia que temos hoje, o atendimento não paralisou, até porque o protocolo é todo virtual, nós temos recebido a documentação toda em PDF, por e-mail, por WhatsApp, as pessoas que querem ir ao escritório, vão ao escritório, a gente digitaliza, as que não querem ir, que estão com mais cautela, estão com medo mesmo, digitaliza, manda, não sabe digitalizar, manda para uma lan house, enfim, tem dado certo. Mas precisa do investimento nessa área do marketing jurídico, né? Eu acho que mudou, né, doutor Fernando? Sim, aí é onde entra a questão. Eu nunca me preocupei, né, Avelino, me preocupar ali na porta do fórum, até a questão da capacitação, né, os famosos laçadores, como é conhecido aqui em Fortaleza, no Ceará. Mas, por exemplo, lá no Recife, lá não tem laçador nenhum na porta do fórum, nem quando o fórum era no antigo prédio da Sudene, nem agora quando o fórum é quase em frente ao aeroporto, numa sede menor. Nunca, esse ano, eu fui agora, há 2 semanas a Recife, mas eu ia praticamente toda semana advogar em Recife. Eu nunca vi um laçador, uma captação ilícita na porta do fórum. Mas lá existe uma outra forma, outro mecanismo, que é muito pior do que o exemplo que nós temos aqui na porta do Fórum Altra Nunes, que é uma capacitação ilícita dentro da própria empresa. Teve empresas lá de advogados, colegas nossos, que conseguiram fazer a gravação dos gerentes, recebendo a propina mesmo, por captar clientes na empresa. Eles vão no seio da empresa. Então, um advogado desse nunca vai ter um crescimento exponencial. Ele tem uma história de vida muito curta. Como o exemplo desse advogado, que eu não posso citar o nome, eu já tive diversas posses de juiz e desembargador no TRT lá, desse cidadão chegar, esse advogado não ser bem-vindo na mesa que nós estávamos, porque os juízes todos já sabem, os advogados todos já sabem, então tem que ter a ética na capacitação dos clientes. E essa captação hoje, que aí entra fundamentalmente o marketing, começa com a postura essa semana retrasada. É um plus. O advogado hoje tem que dominar o conteúdo técnico, tem que dominar a questão da audiência e tem agora, né, que, com a pandemia, ter um conhecimento maior em relação a esse mundo digital, né? Ou seja, tem que ter uma postura em tudo que você faz na vida. Em tudo que você faz na vida. Um exemplo, não vou me penitenciar aqui mesmo na portaria do meu edifício, né? Tem vários porteiros. E tem porteiros que dão boa noite, que são mais simpáticos. Quando eu sei que ele está na portaria, eu sempre gosto de fazer pedido pelo iFood, pelo Rappi, pelo Uber. Eu sempre ajudo essas pessoas. Quando eu sei que tem um que é mais simpático, quando eu sei que é ele, eu peço mais para que sobre mais para que a pessoa tenha o convívio com a gente. Então, isso é a vida normal. Nós tivemos exemplos agora recentes, deploráveis, que eu acredito que a OAB deva punir, um advogado xingando uma juíza por uma decisão que ele tomou. Eu tive N decisões na minha vida que me revoltaram e eu permaneço da mesma forma, com a mesma postura, com a mesma decência. Então, isso é que faz com que o advogado tenha um crescimento exponencial e não um crescimento linear, nem que um resultado A, B ou C que tenha sido favorável. Essa semana eu participei de um debate justamente sobre isso. Se as audiências por meio de videoconferência, nesse modelo telepresencial, se essas audiências fazem com que situações vexatórias como essa noticiada, que foi um fato notório de conhecimento, né, da população de um modo geral, se pelo fato do ato ser virtual, isso faz com que isso acontece de uma forma mais fácil, mais natural, e aí eu fui uma opinião minha forte no debate foi que esse tipo de coisa pode acontecer
no presencial. A gente sabe que a gente enfrenta Muito situações pior, doutora. vejatórias no presencial, mas o que faltou nesse episódio específico foi ética profissional. E este profissional que não teve essa ética no virtual, no telepresencial, talvez muito que provavelmente também não teria no presencial. A gente tem que lembrar que tudo que a gente vivia e as posturas que nós tínhamos no presencial, a gente leva para o telepresencial. Então, é mais uma questão de caráter do que possivelmente uma questão de meio pelo qual o ato processual, a audiência estava sendo realizada. A gente não pode esquecer que o telepresencial, os atos processuais praticados por meio telepresencial são atos formais. São atos formais e a gente tenta reproduzir, nós temos que incorporar ao máximo que a gente está trazendo tudo aquilo do presencial. É como se nós estivéssemos no presencial. E aí, dentro dessa discussão, eu digo dentro dessa discussão do grupo de juízes, né, eu fiquei abismado, o pessoal dizendo que ia fazer audiência de qualquer jeito e tudo. Eu disse, não, eu vou fazer audiência como se eu fosse no presencial. Eu tenho um espaço na minha casa que eu trabalho, que eu considero o meu gabinete, e todo dia eu estou lá pronta, formalmente adequada, como se eu tivesse no presencial. E eu acho que esse virtual, as pessoas estão perdendo um pouco dessa sensibilidade. Aqui é o nosso trabalho, não é pelo fato de ser dentro das nossas casas que não deixam de ser o nosso trabalho, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho que a gente expõe a muito mais gente, a um número muito maior de pessoas do que nós exporíamos se fosse no ato presencial, onde, por exemplo, a sala de audiência, o espaço de uma sala de audiência é aí limitado. Então, né, assim, o que essa pandemia está demandando do advogado, demandando também dos operadores do direito de um modo geral? Saber lidar e se apresentar nas telas. Você não pode saber se apresentar de qualquer jeito. É o seu cartão, né, o seu cartão de visita, como o doutor Fernando fala, para o advogado. Você tem que demonstrar um conhecimento técnico muito maior de que realmente você é qualificado. Por quê? Porque no virtual as coisas, às vezes, por ser gravadas, as audiências, por exemplo, acontecem muito mais rápido. Eu fiz uma audiência que a doutora disse assim, doutora, a senhora está indo muito rápido. Eu disse, não, eu não estou indo muito rápido, é a senhora que não está acompanhando a sequência de atos processuais, porque isso aqui é a realidade agora. É como as coisas estão acontecendo. Então, o desconhecimento técnico dessa profissional levou a essa percepção. Então, tudo que nós estamos vivendo, nós íamos chegar a isso. O profissional, hoje em dia, o profissional tem que ser completo, ele tem que ser completo na qualificação técnica, tem que ser completo na oratória, aparência, ética, e ele tem que ser completo também na questão das conexões que eu falo, na forma dele se conectar com todo aquele mundo exterior que o ato virtual proporciona. Aqui a gente está com pessoas de todo o Brasil. É a imagem do doutor Fernando, é a minha imagem, e você não pode negligenciar isso enquanto advogado. Isso é que vai gerar um crescimento exponencial. A senhora falou aí, cartão de visita. Cartão de visita, faz anos que eu não peço o escritório para imprimir. O meu cartão hoje é um cartão digital. Hoje não, há bem uns 4 anos. Agora está chegando no Ceará, mas eu comprei em São Paulo, um cartão digital que a pessoa abre o cartão, salva o cartão, tem um endereço, tem um telefone fixo, tem um celular, tem todas as redes sociais. O papel timbrado do escritório. Não existe, acho que tem aí 8 ou 10 anos que eu não peço mais papel timbrado no escritório, porque é tudo digital. Então, o que nós estamos vivendo hoje, foi só uma aceleração da coisa. A única coisa que eu acho ruim realmente é o contato presencial, físico, o calor humano das pessoas, mas nós estamos caminhando para isso. Agora, daqui
daqui E 10 assim, ou hoje 11 eu costumo brincar que o advogado dele não precisa nem de caneta, de nada. Ele precisa de uma boa conexão de internet e do certificado digital. Se ele a tiver advocacia, certificado digital e internet, ele advoga pronto. de qualquer Além lugar do mundo. da essencialidade da advocacia, é a advocacia em você. O que é a advocacia em você? É a qualificação, a capacitação e aonde você estiver, a sua advocacia está com você. Ou seja, então o advogado que está nos assistindo, o futuro advogado, a advocacia está em você. E para exercer essa qualificação, vou dar um exemplo claro. Eu estou indo recentemente, desde o final do ano passado, a uma dentista, que inclusive a tia dela é juíza do trabalho lá em Recife, a mãe dela é dentista. E eu já fui a mais 3 dentistas por indicação dela. Que ela poderia fazer, como é o grande erro da advocacia. Esse é o grande erro da advocacia, principalmente quem está começando. Em vez de se especializar e se capacitar numa única área, e a gente abre o site aqui e bota advogado trabalhista, né? Porque tem um anúncio no Google, que é uma questão do marketing, que tem um anúncio permitido legalmente pela OAB, que você pode fazer o seu site, preparar a sua rede social, deixar um Instagram institucional do escritório, que não poste a sua vida privada, mesmo no seu pessoal, não postar coisas como tem gente que posta, de madrugada no forró bebendo, embriagado, isso tudo faz vetar o crescimento exponencial da sua carreira. Então, essa dentista nossa, ela já indicou para mais 3, eu fui mais 3 dentistas fazer o procedimento. Aí a gente abre aqui no site, advogado trabalhista, aí você vê lá vários, aí o cara está lá, advogado trabalhista, tributário, administrativo, consumidor, Previdenciário. penal, tal. Que credibilidade, que crescimento ele vai passar para os clientes? Nenhum. Então, aliada à ética e à inovação nesse momento que nós estamos vivendo, que graças a Deus já está passando, Israel já liberou o uso da máscara anteontem, nós estamos tendo um avanço agora no comecinho de maio, vamos entrar no Zoom, que para quem não conhece, quem não a nova atua ferramenta. eu adoro o Google Meet para as aulas, para as palestras, mas o Zoom vai dar uma facilidade, que hoje o grande entrave, para quem não advoga que está nos assistindo, é a questão da sala onde as testemunhas De vão permanecer. aí remove. E aí eles não sabem ir para um lado e para o outro, e o Zoom já vai facilitar isso. Né? Já nós vamos ter uma máquina, um equipamento, em que vai mostrar, porque eu tenho uma preocupação, mas essa minha preocupação, eu tive vários modelagens no meu pensar, que, por exemplo, nós estamos fazendo essa live, eu podia estar com esse outro celular aqui, né? Aqui em cima, se eu fosse testemunha, um advogado passando uma orientação. Eu tive essa preocupação, eu disse, poxa, não vou acabar com isso. Por quê? Porque no presencial eu presenciei N vezes coisas pior. Eu tive muitas vezes de pedir, é uma das poucas vezes que até interrompo a aula de forma assodada e que eu não acho correto, é quando eu me irrito que o advogado está usando o WhatsApp ali ao lado da audiência presencial. Isso foi até, doutor Fernando, motivo de polêmica muito grande, né? Se o advogado poderia ou não permanecer com o celular durante a audiência. Eu lembro que isso foi... Não pode de jeito nenhum. Isso foi um motivo, né, de polêmica grande, e eu acredito que a OAB se posicionou no sentido de que o advogado poderia, né, permanecer. Vai de juiz para juiz, de juíza para juíza, mas tem uns que não, o advogado, eu já fui chamado a atenção, me penitencio, que errei porque peguei o celular na vara de um juiz, que não é mais nem juiz, é desembargador, e o cagaço foi grande. Eu pedi desculpa e realmente estava errado, porque ninguém pode estar usando o celular, não só o advogado que está presencialmente na audiência, mas os que estão lá atrás, que ninguém sabe se é um colega, se é um parceiro. Então, realmente, essa questão de não fazer a audiência virtual com a auditiva das testemunhas, eu acho que eu até já disse aqui para a senhora, eu tive um acirrado debate, no bom sentido, com a juíza doutora Cantalice, da segunda vara de Olinda, que hoje, na última audiência, nós rimos tanto, porque eu querendo fazer a audiência e agora ela que não está querendo. Ela que não quer. Era o inverso. Ano passado era o inverso. Eu pedindo a ela que não fizesse, porque eu preocupado com essas questões, eu evoluí, observei que quando era presencial existiam coisas muito piores e eu não ficava
eu não ficava instigando e não ficava ali discutindo Sim. e brigando. Eu disse, por que, que nós vamos estagnar esse procedimento, esse processo? De forma alguma, vamos para frente. Já pensou essa demanda parada aí de 1 ano, os reflexos disso aí com os Eu novos tinha problemas de um novo lockdown, assim, Eu tinha seria o tanta caos. preocupação no início da oitiva dessas testemunhas, que Vossa Excelência mesmo, lá numa audiência lá no Crateus, eu requeri para adiar para as testemunhas ser E eu, ouvidas. Aí a doutora botou que a empresa tinha um suporte, mas não era isso, era porque na minha cabeça eu não queria que nenhuma testemunha fosse para a sala da empresa, longe de mim, que é lá em Sobral, no meu escritório, eu não recebo, doutora. Eu não faço. Uma coisa que, eu quero ir fazer audiência histórica. Primeiro, eu não faço porque eu não quero estar recebendo, principalmente quando está no lockdown acirrado, está recebendo isso. para correr Não risco corre um de risco, saúde. E né? segundo, É eu um não faço risco para que não não ter. é Pois é, razoável. então o que eu não queria na época era que as testemunhas que são humildes fossem para a sede da empresa e eles não têm. O máximo tem uma internet no celular com poucos megas que podia exaurir e com a lentidão da rede. Aí não daria certo. Quando Vossa Excelência deferiu, isso é mesmo. Por que eu vou mandar eles para a empresa? Então eles agora vão para a empresa, os clientes Se que são utiliza lá. reclamantes faz as audiências onde tiverem, a gente coloca uma pessoa para capacitar, são pouquíssimos hoje, são pouquíssimas pessoas hoje que não sabem nem que o que é sequer um Google Meet. Eu tive E esse, exemplo. é o futuro agora pelo Não, Zoom, eu né? fiquei surpreso com as pessoas carentes aqui em Messejana, um senhor de idade, com mais de 80 anos, que nem conseguia ouvir, que quando eu falei para fazer pelo WhatsApp, porque a neta estava passando no WhatsApp e tudo, vamos conversar pelo ela pensou que eu ia atender, ele disse, olha, não vou, não é porque eu não vá, não é porque é questão de saúde, eu não vou lá na sua casa com seu avô, com sua avó, com várias pessoas, vamos ter um pouquinho de cautela. Se a senhora quiser esperar, mas a audiência agora é só em agosto, tem muito tempo. Não, porque meu avô quer, porque quer falar com o senhor. Eu fiquei surpreso quando eu vi ela mandando um link no Google Meet. Uma Olha casa aí. bem humilde, uma jovem, uma jovem antenada, que é a inovação, que é onde o advogado tem que estar inovando. O advogado hoje que não souber o que é o Zoom, que souber o que é o Google Meet e não tiver uma boa internet, realmente o crescimento exponencial fica muito difícil. Né? Então, hoje, Quando começou a pandemia, nas minhas reflexões, né, eu sempre fui uma defensora legalista, né, de que as audiências, conforme a CLT, tem que acontecer na sede do juízo. A legislação é muito clara em relação a isso. Então, eu sempre fui uma defensora no sentido de que o presencial ele tem que voltar. O presencial, ele, na minha opinião, ele sem dúvida, tem claro. que ser o ordinário. Mas hoje eu já tenho uma visão no sentido de que o presencial, já mudei de opinião, depois de vivenciar o telepresencial, eu estava pautada numa posição legalista, mas sem ter vivido o telepresencial. Então, hoje eu já acho que o presencial, ele vai sim caminhar com o telepresencial. E a gente vai, né, no caso, vivenciar situações não pelo juiz, mas onde os próprios advogados, as próprias partes vão requerer a continuidade do telepresencial como uma opção e não como uma imposição. E isso aí pode até provocar futuramente uma alteração legislativa em termos de processo, que seria o ideal. Outro fruto da pandemia seria a alteração legislativa específica no processo de trabalho, no âmbito da CLT, para regulamentar as audiências, né, telepresenciais. E acabar, doutor Fernando, com esse negócio de resolução. Resolução regulamentando processo, resolução em cima de Porque alguns resolução. cumprem ou a maioria não cumpre. Aí fica difícil. Aí a resolução fica difícil. Vamos ver aqui, o pessoal está comentando, o Ramon está colocando, né, que o desconhecimento de grande parte da população dos seus direitos e a publicidade mais atual, coerente com os tempos modernos, ou seja, a pessoa às vezes não requer o direito, não vai atrás do direito porque não conhece o direito, e aí, de fato, esse marketing digital, uma maior proximidade do advogado vai resolver isso aí, para questões de esclarecimento. O doutor Osmar está comentando que o risco da atividade econômica, neste caso, no caso dos lockdowns, né,
que a gente tem vivenciado teria que ser dividido com o Estado, visto que a determinação do trabalhador ficar em casa foi do Estado e não do patrão. Isso é uma discussão que não tem fim, né? Por que o empregador suportar todo esse risco econômico, o pagamento de toda a remuneração e o Estado, né, que realmente, por conta de uma medida sanitária que determinou o lockdown, não ter a contrapartida com nenhum benefício assistencial. Mas acerca desse debate, né, já foi sedimentado aí na jurisprudência trabalhista de que situações, né, de lockdown, em caso de rescisão, por exemplo, não é considerado fato do príncipe. Né? Ou seja, nós não podemos considerar, conforme a jurisprudência majoritária, que as rescisões ocorridas durante o lockdown sejam aí situações qualificadas lá no artigo 486 da CLT como fato do príncipe, o que reforça indiretamente essa responsabilidade social do empregador em função, né, do direito constitucional da propriedade, mas sempre coadunando com a sua função social. É difícil a gente, né, no caso, colocar atribuição para o Estado, responsabilidade para o Estado, quando já vem o legislador de lá para cá dizendo que o Estado não teria essa responsabilidade porque não seria fato do príncipe. Esse assunto me lembra... Pois não. Me lembrou muito bem exatamente a questão do crescimento exponencial. Eu tive a consulta de um empresário em Pacajus, né? Foi sexta ou foi segunda-feira, já não me recordo, querendo entrar contra o governo, porque o comércio dele fechado, o prefeito fechou. Eu observei que ele estava propenso a entrar com ação, a pagar os honorários, entrar com ação. E eu orientei a ele e ele desistiu. Então, entra aí a questão da advocacia, não só na pandemia, mas no crescimento da advocacia, ser um crescimento sustentável. Não adianta eu pegar e enganar ele, porque eu, desde o começo, sempre achei... E ter um conhecimento legal, doutor Fernando, em consonância com a jurisprudência. Porque, por exemplo, jurisprudência consolidada, não adianta nada o profissional ter uma opinião divergente da jurisprudência se a gente sabe que tem todo um sistema recursal onde há, de fato, quase que uma imposição de observância obrigatória aos precedentes, né, dos tribunais superiores. Então, olha, né, tem que ter a responsabilidade de dizer, mas a sua chance nesse caso, ela é mínima, a não ser que haja aí um overruling, né, ou um distinguish, mas a jurisprudência não é favorável a essa tese. Isso é o crescimento exponencial, talvez, que o doutor, né, esteja... O doutor Ricardo falou aí, disse que o presencial é passado. O doutor Ricardo eu discordo. Defensor. Eu acho que nós temos que voltar ao presencial, nós temos que ter audiência presencial. Agora, obviamente, caminhando juntos. Eu acho que o presencial ele tem que caminhar junto com o telepresencial. Não dá para ser só um ou só outro. De forma híbrida, quem quiser fazer presencial, que eu já fui a Sobral, agora esse ano na pandemia, e a juíza estava em Fortaleza, e estava eu e as testemunhas da empresa em Sobral, estava o reclamante e advogado em Sobral, e a audiência foi coordenada pela juíza em Fortaleza. Eu achei sensacional. Então, transcorreu normal. Não posso admitir que o presencial seja passado. Eu acho que o presencial não pode ser passado, tem que ser mesclado. Nós temos que voltar ao presencial, obviamente com novas ordens. E aí nós precisamos ter uma sem esquecer o telepresencial. Eu acho que os na dois advocacia vai caminhar junto. Na advocacia da pandemia, um dos grandes entraves que nós temos observado, na seara trabalhista, é a questão do procedimento. Porque o procedimento da contestação na audiência trabalhista é apresentar a contestação na audiência de conciliação. E aí, com questão de celeridade, muitas varas, principalmente em outros estados, quase que unanimidade as varas de Recife, recebe a reclamação 15 dias para contestar. Então, umas varas de um jeito, outras varas de outro, fica parecendo juizados especiais quando foram criados há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, que um juizado era de uma forma, outro juizado era do outro, até unificar
os juizados, foi muito difícil. Então, nós estamos vivendo esse procedimento ainda muito difícil de adaptação. Acredito eu, conforme a decisão do TST, que a contestação deve continuar sendo apresentada em audiência. Como eu já vi decisões determinando para apresentar em 15 dias, não foi apresentada e o juiz não deu a pena de confissão, não deu revelia e disse que o momento era difícil e reabriu para apresentação em audiência. E já vi decisões dando prazo em 15 dias, não apresentou, revelia, pede confissão e conclui para julgamento. Então, essa decisão do juiz lá em Recife eu achei formidável. Ele deu prazo de 15 dias. Mas tem que conhecer o procedimento, né, doutor Pois é, Fernando? tem que ser unificado. Não pode ser uma decisão que eu achei brilhante, que eu achei correta, mas que não é um procedimento unificado para que todos os advogados e advogadas saibam qual vai ser o procedimento. Eu acredito que é um dos grandes entraves hoje dentro da advocacia, dentro da pandemia, na seara trabalhista, é exatamente esse. A doutora M.B. Jesus está colocando aqui a questão do jus postulante, né? Perguntando se só teria direito ao jus postulante se não tiver a representação sindical. A gente sabe que não é assim para aquele que tem a qualidade de empregado. É possível a demanda sem o advogado, o que, na minha opinião, né, não é uma boa prática. Eu acho que a atuação do advogado em processo judicial é essencial. Então, não recomendo, que a parte que não tem o conhecimento técnico por si só conduza ou mova uma ação, porque não vai ter condição de... Não tem a qualificação e o conhecimento técnico para poder realizar todos os atos processuais que são necessários. Então, a meu ver, existe a necessidade da representação por advogado, o processo fica muito mais célere, seguro. Então, o jus postulante, apesar de ainda vigente a norma na consolidação das leis do trabalho para os empregados, acredito que já caiu, né? No caso, hoje as demandas no exercício do jus postulante são ínfimas, são pouquíssimas, graças a Deus. Então, acho que já está enraizando-se essa cultura, já enraizou-se essa cultura da necessidade do advogado no processo do trabalho. Tanto é que eu arrisco dizer, pela quantidade ínfima de ações no exercício do jus postulante, que é uma norma que está quase que em desuso. Por quê? Porque hoje se reconhece a necessidade da representação por advogado no processo de trabalho, porque não é um processo simples, não é um ato simples, não é um ato que qualquer um pode fazer. Não é. Então, ainda temos sim a vigência do artigo do jus postulante, mas, no meu entender, essa representação é fundamental para a garantia do direito daquela parte. Eu acho que as partes que estão em juízo, as partes que litigam, precisam do advogado, precisam do conhecimento especializado. Isso é bom para a parte, isso é bom para o procedimento, isso é bom para os servidores e todos que participam lá da audiência, isso é bom para a justiça, porque a gente sabe, né, e tem a segurança de que a decisão é a decisão mais próxima ali, conforme a verdade dos fatos. E a parte sozinha nunca vai entender essa decisão, por exemplo, que lhe seja desfavorável. Então, na doutora M. Jesus, né, ainda está, sim, vigente o jus postulante para os empregados, mas eu reitero aqui a necessidade dessa representação, ainda que haja essa exceção legal, por advogado, no processo de trabalho. Sem sombra de dúvida, doutora. Já praticamente estava a zero aqui no TRT7. Infelizmente, com a pandemia, não sei por qual motivo, se houve alguma preocupação das pessoas não terem um atendimento, exatamente o acesso ao advogado, à advogada, que é essencial. E aí reabriu, porque esse protocolo de atermo, né, como chama, já estava há muito tempo fechado no TRT7 aqui. E com a pandemia, a direção da Data Convênio, discordo novamente, que reabriu esse atendimento a termo. Essa senhora que ligou era uma reclamação de doméstica na Fala de Eusébio, onde ela estava na petição a termo, pedindo várias horas extras. Não sabia se precisava vir com advogado, não sabia onde era o fórum,
não sabia de quem era o ônus da prova, não sabia de nada. Ou seja, fadado ao insucesso. O máximo que eu observei, eu não peguei ação, disse não ia fazer, porque começou já a ter com vários pontos que eu discordei, né? Eu já fadado ao insucesso. Porque vai chegar lá, o máximo que ela vai levar é realmente a rescisória que a outra parte não ia comprovar documentalmente e pronto. E vai sair dali. O doutor Ricardo está colocando aqui que a questão seria impor o ônus, o custo do advogado para o trabalhador, né? Mas hoje a gente tem a sucumbência recíproca, onde o advogado vai estar recebendo aí os seus honorários pagos pela parte contrária no caso de uma procedência parcial dos pedidos, né? Então, digamos assim, contra esse argumento, com a reforma, veio a questão da sucumbência recíproca, que talvez resolva em parte, né, esse problema. E a gente sabe que a advocacia trabalhista trabalha muito com o risco, né, com as demandas de risco. Daí, mais uma vez, a responsabilidade, né, do advogado quanto do ajuizamento de uma ação, que realmente precisa de ter essa responsabilidade, né, e essa ética quando do ajuizamento de determinada ação. A doutora Neide está perguntando qual o futuro das audiências virtuais. Não é qual o futuro, as audiências virtuais representam o presente e o futuro. E aí, nesse aspecto, eu já concordo, já mudei assim, um pouco minha opinião, no sentido de que elas vieram para ficar, mas que o presencial ele vai voltar. Minha opinião é que vão caminhar juntos. Presencial com telepresencial e o telepresencial melhor regulamentado, que aí a gente precisa dessa regulamentação uniforme, aí pelo menos na Justiça do Trabalho em relação aos demais regionais e as hipóteses do telepresencial, a questão da opção do telepresencial, que a gente já tem essa opção pelo juízo 100% digital. Isso já é possível, né? Então, é o presente e é o futuro, doutora Neide. Com certeza, basta ver que há alguns anos, 20 anos atrás, era a máquina de escrever. Né? A pessoa não tinha o Ctrl-C, o Ctrl-V, para fazer uma petição naquela época, graças a Deus, eu não era advogado nesse tempo, mas era uma dificuldade enorme. O que nós estamos vivendo hoje não é só em razão da pandemia, nós íamos vivenciar isso logo, rapidamente. Né? Essa questão do deslocamento, hoje a advocacia, como eu disse, sem fronteiras, e o advogado tem que inovar, se especializar e ter algum marketing. Tem que ter... A Meriane está até falando sobre isso, doutor Fernando, né? Ela está colocando, mas para quem está começando, é difícil atuar numa só área. Eu sei que assim, a necessidade, né, da especialização, você pode estar se qualificando em uma determinada área, mas ela está colocando a dificuldade para aqueles que estão começando já chegar só com o trabalhista, porque, por exemplo, às vezes aparece uma demanda civil. Como é que equilibra aí a necessidade do advogado, né, enquanto profissão, subsistência, e em relação à oportunidade, captação de cliente em função de uma especialização específica? Isso se constrói com o tempo, doutor Fernando, ou já entra de cara naquela área? Eu acho que a grande dificuldade aí, a pessoa não deve olhar no início para a questão do faturamento, para ganhar honorários. A grande dificuldade aí é a aptidão. Porque eu conheço muitos advogados que têm uma aptidão enorme pelo criminal e quando precisa de alguma coisa me ligam porque nunca sabem nem onde fica o fórum trabalhista. Então o início realmente é muito difícil, é onde entra a parceria, que deve ocorrer muita parceria. Parceria é fundamental, não só a questão da logística, não só a contenção de custos, mas a especialização, você não adentrar em outra área. Surgiu você está começando. Eu nunca tive aptidão para a área criminal. Eu acho, em tese, a parte teórica do direito mais bela que existe. É a área do direito penal. Eu acho brilhante os advogados que atuam nessa área, porque é uma área realmente linda, mas realmente, por outro lado, tem que ter uma certa cautela, que não é tão fácil. Quando surge um cliente, mesmo que eu estivesse iniciando, mesmo quando eu iniciei, eu fiz isso, surgiu um cliente numa seara criminal, eu não tinha a mínima aptidão.
Então, se tem uma aptidão possível e surge uma demanda no civil, está no trabalhista, eu acredito até que são até um pouco parecidos, né? Mudando alguns princípios, por exemplo, da prova no civil, no trabalhista, que o documento no civil é de um jeito, no trabalhista é de outro, mas há uma semelhança. Você não pode sair de uma área trabalhista e pegar uma área criminal, pegar uma área tributária. Tem que ter uma identificação para poder fazer o seu bom marketing, fazer a sua boa evolução. Tem que estar publicando artigos. Agora, na pandemia, eu vi mesmo agora, recente, uma colega falando, olha, eu nunca estudei tanto como estudei na pandemia, participando de diversos cursos online, diversas lives, se preparando, lendo mais, e isso é que é importante. Então, a questão do advogado de início de carreira, dizer assim, não posso perder uma demanda. Não é perder a demanda, é saber qual é a sua aptidão, qual é o seu foco. E talvez tenha que dar esse difícil passo para poder se firmar, né, na profissão. É um passo difícil dizer, se não no começo talvez seja difícil, mas talvez, quem sabe, isso vai justamente representar e trazer aquele sucesso profissional. Não pode perder a demanda, não. Não precisa perder a demanda. Faz uma parceria, não precisa fazer. Né? Chama um colega da faculdade que se formou, que está iniciando, que abriu um escritório que está nessa área civil. Só, eu estou fazendo só trabalhista, quero permanecer só no trabalhista, mas estou com essa demanda civil aqui. Você assume, vai lá e faz em parceria. Não precisa perder a demanda. Precisa se especializar, precisa de uma advocacia em você com capacitação. Isso. E aí a parceria entra nisso. Eu não sou especialista, mas eu tenho um especialista. E aí, né, já fixa ali aquele cliente, porque pode ser que a demanda não seja trabalhista, mas futuramente ele pode ter uma demanda trabalhista e ele já está ali, não vai sair dali. Né, em razão com a grande cautela de realmente do exercício aí da realmente indicação de que tenha um conhecimento pleno, né, de quem seja o colega ou a colega que está sendo indicado, e a pessoa, o cliente, né, saber realmente que a responsabilidade não é com quem está indicando, mas sim com quem está sendo indicado, para que não haja prejuízo no futuro. O doutor Cortez tocou aqui num ponto muito sensível, a questão das plataformas digitais Lautex, né, que realmente, né, existem essas plataformas. Isso é uma discussão já no judiciário, se determinada plataforma, nesse sentido, não poderia ser implementada no sentido de ver os entendimentos repetitivos, no sentido, né, de já decidir de determinada forma por mera alimentação de dados. Isso é uma discussão, doutor Cortez, acirrada. Isso é uma discussão que a gente enfrenta opiniões diversas. Eu tenho uma opinião, no caso, no sentido de que o intelecto humano não dá para substituir, né, por uma máquina, pela máquina, o robô, a plataforma. Você alimenta com dados, né, e o intelecto humano ele é criativo, ele é dinâmico, ele sofre, ele é sensível porque sofre estímulo externo. Então, mas existe sim projetos nesse sentido. Vários escritórios de advocacia já estão utilizando essas plataformas Lautex no sentido de, como são muitas demandas repetitivas, né, somente fazer alimentar com dados, substituindo mesmo a mão de obra, a capacidade humana pela máquina. E isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, porque existe uma proteção constitucional específica, né, que é a proteção constitucional contra a automação. Isso tem que vir acompanhada, sem sombra de dúvida, do aproveitamento de toda a mão de obra ali, né, em termos de advocacia, em termos de servidores. Então, isso não pode representar uma mera substituição ou extinção de posto de trabalho, na minha opinião, mas isso é uma discussão muito mais profunda que a gente pode estar deixando para outro momento, né, doutor Fernando? Com certeza. E dentro já, doutor Cortez aí é um grande advogado, amigo nosso, que é um exemplo claro da inovação, né? Ele trabalha com o site Focus, está sempre com grandes publicações, com artigos, né? Quem está nos acompanhando, siga aí o nosso amigo. Ele abre espaço para as publicações dos artigos. O Focus tem direcionado para a área do direito. E é um exemplo que nós estamos falando aqui, da inovação nesse momento de pandemia. E dentro desses retrocessos, como a automação,
nós tivemos há pouco tempo uma ligação de um escritório de São Paulo, até inclusive já andei falando com algumas pessoas no TST, na própria OAB Federal, já fui direto na OAB Federal, que eu acho um crime, uma atrocidade, que os captadores de recursos e dinheiro ligando para os advogados, propondo comprar as demandas que já passaram da segunda instância, porque sabe que o risco é bem menor quando vai para o TST, pesquisam com essa automação que eles têm as grandes demandas que eles consideram grandes, para eles eram acima de 2 milhões, e propondo ao advogado entrar com o cliente para vender a demanda. Eu mandei ele para aquele lugar. Peguei o telefone, o contato dele, pedi o nome do escritório, passei para a OAB Federal, passei para o TST, porque eu acho isso um reprocesso, ele não é advogado, e aí quer ganhar com o poderio econômico dele em cima da costela de nós, advogados, e principalmente dos nossos clientes. Então, isso a gente tem que ter em mente para ser coibido de todas as formas, e que a OAB realmente faça alguma coisa e também a Justiça Criminal faça alguma coisa também, porque é até uma forma ilegal de captação de que a evolução tecnológica ela venha acompanhada, aí no caso, também do respeito e valorização da carreira da advocacia. Que a evolução tecnológica, né, não represente a automação, uma mera substituição de posto de trabalho. Tem que caminhar junto com a valorização da profissão, e não só da advocacia, mas de todos os servidores, né? De todos aqueles operadores do direito que são aí as cabeças pensantes que criam, que interpretam, que aplicam, que a substituição desse intelecto e desse exercício cognitivo, no meu ponto de vista, né, eu acredito que não possa ser substituído por meio de uma plataforma onde há alimentação de dados. Mas vamos acompanhando aí esse debate, né? Doutora, e a Justiça do Trabalho, ela tem que ter em mente que muitas decisões do STF estão depondo contra a Justiça Trabalhista. E nosso legislador é muito lento, é muito para e passo. E acompanhando essa crise contra a Justiça do Trabalho, parte também dos blogs, né, decisões agora como saiu essa semana recente, da questão da doença, do Covid ser uma doença, uma condenação de R$200 mil de danos morais pelo motorista de transportadora, considerando a tese objetiva. E a matéria, data máxima vem na decisão, que eu não critico decisão nenhuma, então o advogado está exatamente aí para opor as teses e recorrer. No meu humilde sentir, é uma tese que, com um bom recurso ordinário, vai cair por terra, porque só Deus, ou Deus o livre o diabo, para saber se a pessoa pegou o Covid dentro de um caminhão, trabalhando, levando sustento para a casa dela. É difícil a prova. É difícil aplicar uma tese objetiva, data máxima. Agora, o que eu quero deixar aqui em mente é a notícia. Aí vem os empresários, os clientes nossos, passam a notícia, olha aí, a tua justiça, o que é que está fazendo e tal, não sei o quê. Então, eu respondi a todos, eu disse, olha, isso é uma tese que eu tenho que respeitar, não sei nem quem é o juiz, mas data máxima vem dentro da tese objetiva, e isso aí não vai para assistir dentro de um tribunal. Mas a imprensa, de um modo geral, parece que ela quer vender a notícia como se a Justiça do Trabalho fosse uma coisa do outro mundo que estivesse aí para prejudicar e não para equilibrar as forças, né, de quem tem poder econômico e quem tem o trabalho. Então, e às vezes a gente escuta até a remissão, mas o TST decidiu. O TST decidiu em uma decisão de turma, de uma turma que deu uma decisão, não é uma decisão colegiada, é uma decisão que precisa que as demais turmas se manifestem para a gente chegar aí a uma decisão para ser chamada de majoritária. Então, a gente tem que ter cuidado também quando escuta essa notícia. É uma decisão, mas é de onde? É uma sentença de primeiro grau, ainda pode ser reformada, ainda nem transitou em julgado. E, obviamente, que quem escuta a notícia não é da área, não vai saber de todo o sistema recursal, né, de composição do tribunal, não sabe de nada disso. Depois contra a Justiça Trabalhista, como é do Covid, como o Covid é a moda. Sim. Sai uma decisão, tá, não sei o quê.
às vezes até colocam lá nas letrinhas pequenininhas que é uma tese ainda fraca, que ainda vai ser passível de jurisprudência, mas é pequenininho para a pessoa não ler, porque às vezes só a manchete. E aí o advogado tem que se posicionar também nesse sentido. A todos os clientes que mandaram isso para mim, eu respondi respeitando a decisão, mas que era uma decisão fraca, que ia cair, que não é possível, porque se amanhã se aplicar a tese objetiva o Covid, vamos fechar logo quem está mais lutando pelo seu Brasil, que são os operadores da saúde. Vamos fechar todos os hospitais, porque aqui a última notícia que eu tive já passava de 70 pessoas da área de saúde, que é o limpador de lixo, que é o lavador da roupa do hospital, que é o médico, que só pensa no médico e no enfermeiro, mas é uma gama de trabalhadores. Tem um atendente. Sim, 70 pessoas de dentro do hospital, fora o entregador, o vigilante, se aplicar essa tese, vamos fechar logo todos os hospitais desse país. Então, não é assim. Nós temos que defender a grande justiça social, né? Não é a justiça, como muitos dizem, do trabalhador, não. É a justiça social para dar o equilíbrio das forças econômicas e trabalhadoras desse país. E eu sempre fui e sou um defensor da reforma trabalhista. Se a gente não mantiver esses postos de trabalho, não tiver essa visão dentro de um contexto de situação econômica difícil, né, como o doutor Ricardo está colocando, e sem o empreendedor, como é que vai ser? Quantos postos de trabalho vão ser fechados? Esse pessoal vai para onde? Vai para onde? Vai trabalhar onde? Vai virar todo mundo autônomo, que é o que a gente está vendo aí, numa condição, às vezes, muito mais precarizada do que, na maioria das vezes, obviamente, mais precarizada. Formal. É um debate, né, que a gente tem que estar sempre aprofundando. Doutor Fernando, excelente noite, muitíssimo obrigado, sempre aqui rico em conteúdo, né, ajudando a quem pode, agradeço demais a participação no feriado, a disponibilidade. E voltaremos também a nos encontrar, né, sempre debatendo temas polêmicos, importantes. Vou aqui abrir espaço para o senhor dar boa noite para os demais, né? Para quem está aqui com a gente, acompanhando a gente. Obrigado, pessoal. Excelente noite, excelente finzinho de feriado. Vamos continuar antenado, vamos continuar debatendo, vamos continuar questionando para a gente estar encontrando, com base no direito, de forma fundamentada, resposta para todas essas questões que a pandemia tem nos submetido e que está impactando, sim, a forma de advogar, a forma de se trabalhar, a postura do judiciário, e que a gente tem que conviver, estamos convivendo com isso, vamos continuar convivendo, mas a gente vai ter que ir formatando as soluções jurídicas com base legal. Doutor Fernando. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme. Agradecer a doutora Daniela, essa professora aí que está levando muito conhecimento, principalmente para os alunos ainda do direito, os futuros advogados e advogadas. Agradeço a companhia de vários amigos que eu vi aqui. Não tive a oportunidade de comentar todos. Nós estamos aí extinguindo também a questão do correspondente, porque amanhã mesmo... Não precisa mais. Amanhã nós vamos ter audiência no Iguatu, vamos ter uma audiência em Maracanaú, que é a que eu vou fazer no escritório, e vamos ter uma audiência em Fortaleza no Juizado Especial à tarde. Então, a de Iguatu, a colega do escritório irá fazer, a de Maracanaú, e não precisamos mais dos correspondentes. É uma nova, moderna operação do direito que nós temos que, com muita coragem, muita determinação, muita inovação e muita especialização, perquirir e agradecer a Deus por tudo e por estarmos vivos, e muita saúde para todos nós, para você, doutor, e para todos que estão nos ouvindo. Fiquem todos com Deus. Isso, e não desanimemos, tá? Não desanimemos que as oportunidades estão aí, a gente já está traçando o perfil do profissional no sentido da qualificação, no sentido do domínio com a internet, e esses diferenciais devem ser buscados porque o mercado, para o advogado trabalhista, ele está aberto, né? Muitas questões polêmicas, então a oportunidade está aí, mas o advogado tem que ter, né, em mente que ele tem que seguir esse caminho da qualificação, do marketing digital, da parceria e principalmente o conhecimento técnico responsável e ético, né?
Ok, pessoal? Meu muito obrigado, meu boa noite. Até a próxima, doutor Fernando. Bom trabalho amanhã, bom restinho Se de Deus quiser, semana. tudo de bom. Tchau, tchau.